Meu nome é Geraldo Ventura. Nós vamos ver nessa videoaula aí, aula sobre trigonometria, essa é a aula número 7. Vamos estudar aí a função secante e a função cossecante. São as duas últimas funções que estavam faltando aí. Então a função secante. A função secante ela é definida pela função f de x, que é igual a secante de x, que é igual a 1 sobre o cosseno x. Sendo que o cosseno de x obrigatoriamente tem que ser diferente de zero, já que isso aqui é uma divisão, né? Não existe divisão por zero, ela não é definida a divisão quando o denominador é zero. O domínio da função é x que pertence ao conjunto dos reais, tal que o x é diferente de 90 graus mais k vezes 180 graus. Ou seja, π sobre 2 mais kπ, né? Porque o π vale 180 graus. Todas as vezes que começar com S, aqui é C. Essa é uma forma de decorar aí uma maneira aí que as pessoas falam. Como é que eu decoro isso? Então, se começa com a letra C, o denominador. Se começa com a letra S, o denominador é a letra C. A próxima definição vai ser a cossecante, que começa com C. Então, aqui vai ser o seno. Vamos ver isso daqui a pouco. Então, nós temos esse ciclo trigonométrico aqui é 90 graus, aqui 270. Então, todas as vezes que a função cossecante parar no 90 graus no ciclo trigonométrico ou no 270 graus, ela deixa de existir, ou seja, ela não é definida. A interpretação no sistema cartesiano ortogonal é feita da seguinte maneira: você tem o plano cartesiano, o eixo x, que é o eixo das abscissas, e o eixo y, que é o eixo das ordenadas, e o ângulo, né? E o raio unitário. Nós vamos traçar uma reta perpendicular a esse segmento aqui, ó, que forma com a origem do sistema cartesiano. Então, nós vamos traçar uma perpendicular. Para isso, no seu caderno, basta você colocar o esquadro aqui, ó, com um ângulo de 90 graus, né, voltado aqui no ponto de intersecção, e riscar aí, né, para cima e para baixo. E aí você tira o esquadro. Esse valor aqui numérico, né, com essa espessura de azul aqui, mais significativa, esse é o valor da secante. Então você tem 0, 1, 2, 3, 4. Então o tamanho que der isso aqui é o tamanho da secante, é o valor numérico dele. Essa que é a interpretação geométrica no plano cartesiano, certo? Obviamente nós vamos fazer isso no software Régua e Compasso, naquele ciclo interativo. O sinal da função secante é o seguinte: no primeiro quadrante o sinal é positivo, que é essa parte aqui de vermelho, né? No segundo quadrante, que é essa parte colorida de amarelo aqui, ó, os valores da secante é valores negativos. No terceiro quadrante, né, que está entre 180 e 270 graus, a secante tem o sinal negativo. E no quarto quadrante, a secante, essa parte aí, sempre essa parte de vermelho, positiva. Então, ângulos no quarto quadrante, o valor da secante é positivo. E aí você tem a variação das funções da função secante. Então, no primeiro quadrante é positivo, no segundo negativo, no terceiro negativo, no quarto positivo. No primeiro quadrante a função cresce, no segundo ela cresce, no terceiro ela decresce e no quarto quadrante os valores crescem. Você pode encontrar em alguns livros essa notação: secante 0 graus igual a 1 e secante de 90 graus menos um epsilon. Esse epsilon é uma letra grega, do alfabeto grego, né? Esse epsilon significa um número, um ângulo, né? Uma medida de um ângulo. Por exemplo, um segundo de arco, né? Então, 90 graus menos um segundo de arcos vai ser um ângulo de 89 graus, 59 minutos e 59 segundos. Você fala que o valor numérico dele é um valor extremamente alto, tende para infinito, né? E secante de 90 graus, o valor não existe. E aí você vai fazendo as variações, certo? O gráfico, esse gráfico aí chama secantoide, né? Então aqui o gráfico está em função de π radiano, 0 graus, π sobre 2 radiano, π radiano, 3π sobre 2 radiano, né? 2π. Então você tem a variação e essa curva chama secantoide, né? O gráfico da secante. Agora nós vamos voltar lá naquele programa Régua e Compasso, para quem está acompanhando as videoaulas, né? Eu estou postando aí. Eu aconselhei você buscar esse Régua e Compasso. Então você vai na internet, né? Baixa esse programa e instala no seu computador aí, né?
E aí você vai desenhar aí um ciclo trigonométrico interativo. Então, vou buscar o arquivo da última aula, carregar a construção. Eu dei esse nome, né, e vou abrir. Né. Então, se você está chegando agora, eu aconselho você a assistir a aula número 2, né, para ver como é que isso foi feito. A aula 2, 3, 4, por aí vai. Então, até a aula passada, nós fizemos esse ciclo aí. Com esse ponto, mover pontos, e arrasta para esse ponto aqui. Ó. Então, esse valor é o valor do seno, esse valor é o valor do cosseno, este segmento aqui é o valor da tangente, e esse segmento aqui é o valor da cotangente. Agora, nós vamos colocar aqui o eixo, né, o valor para obter o valor da secante. Então, é feito da seguinte maneira: você vai lá em reta perpendicular, que é isso aqui, ó, perpendicular. Dá um clique aqui sobre essa reta que forma um ângulo, primeiro clique. Muita calma nessa hora, vem arrastando essa bolinha para o ponto de intersecção lá de tangente. Aí você dá outro clique. Então você tem a reta aqui, ó, essa reta que eu acabei de traçar, que é perpendicular a essa daqui. Né? No caderno você põe o esquadro aqui, né? Põe o esquadro aí e risca com o ângulo de 90 graus. Agora você vai continuar fazendo aqui segmento. Você vem em segmento, vai unir o ponto de origem aqui com o ponto de intersecção com o eixo das abscissas. Muita calma nessa hora. Vê o ponto de intersecção, dá outro clique. Só que até agora não tem valor numérico nenhum. Então você pega mais ou menos aqui assim, com o botão direito, né, e pega o segmento S10, que seria o 10º segmento. Dá um OK, ele abre essa janela aí. Nós vamos trocar a espessura. E vou colocar essa segunda cor aqui para secante. E vou dar um OK. Você observa que a cor mudou. Né? Mas por enquanto ele não tem valor numérico. Então você clica no primeiro ponto. Muita calma nessa hora. Com o botão direito do mouse você clica aqui no outro ponto. Esse é o ponto 10. Você dá um tipo de ponto que é esse daqui para fechar a extremidade. E esse 0,2 aqui que é para ver o tamanho dele e dar um OK. Você observa que agora sim, ó. Opa! Agora nós já temos lá o valor numérico. Agora eu vou mover o ponto. Está pronto. Então você observa que ó, começando de 0 graus não existe, né? Aliás, 0 graus, aumentando para 13, 16 graus, 30 graus. Então o valor da secante é esse valor aqui desse segmento aqui, ó. Você vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, o valor também vai aumentando aqui. Então, no primeiro quadrante, ela cresce e os valores são valores positivos. No momento que chegar aqui, né, você observa que as retas são paralelas, aí deixa de existir. Né? Não tem valor de secante. Nem no ponto de 90 graus, muito menos no ponto de 270 graus, que é aqui, do 270 e do 90 graus. Agora aqui sim, né? O valor da secante, esse valor aqui, esse valor negativo aqui, ó. Todo esse segmento, diminui aqui, ó. Aí ele aqui, ó. Esse daqui até esse ponto é o valor da secante. Ele vem aumentando. Por quê? Porque esses valores são negativos. Então você fala que no segundo quadrante a função cresce. Agora, no terceiro quadrante, o valor da secante é esse aqui. Né? Sempre sobre o eixo X. Você observa que ele vai diminuindo, né? Quanto maior o valor do segmento, como é um número negativo, ele é menor, então ele decresce. E finalmente no quarto quadrante, a função volta a ser positiva, e à medida que você cresce o valor do ângulo, aumenta o valor do ângulo, por exemplo, 96 graus, esse é o valor da secante. O que acontece com o valor da secante? Ele vai diminuindo, né, até chegar em 360 graus aqui. Aumentar o zoom aqui. Então, esse é o valor da secante. Está sobre o eixo dos cossenos. Né? Então, se começa com C, você projeta. Se começa com S, né, secante, você projeta no eixo dos cossenos. Então, está lá, o eixo X. Então, é esse segmento que é o valor da secante. Agora, nós vamos voltar e definir, né, a próxima função, que é a última função trigonométrica, é a função cossecante. Então, a função cossecante, ela é definida pela função f de x, que é igual a cossecante de x, que é 1 sobre o seno de x. E o seno, obrigatoriamente, diferente de zero.
o domínio da função é x que pertence ao conjunto dos números reais, tal que o x é diferente de k vezes 180 graus. Ou então diferente de κ, né? Então, no caso aqui eu coloquei em termos de graus, mas eu poderia ter colocado em termos de radiano. Então aqui seria π radiano. Essa parte de vermelho nós já vimos, é o valor do seno. Então todas as vezes que ele parar aqui e aqui, no 180 e no 0 graus, o valor do seno vai ser zero, a função cossecante deixa de existir. Não é definida. A interpretação no sistema cartesiano é a mesma. Você coloca o esquadro aqui, né? Certo? E traça lá uma perpendicular. Só que a secante nós traçamos sobre o eixo x. A cossecante nós traçamos sobre o eixo y. Então você põe o esquadro aqui e risca lá. Então essa parte de vermelho aqui, ó, projetada em cima do eixo seno, né, com o prolongamento dele, né, ele ultrapassa o valor do seno. Nós temos aí a função chamada cossecante. Então essa barra de vermelho espessa aqui é o valor da cossecante. Né? O sinal no primeiro quadrante é positivo, no segundo positivo, no terceiro negativo, no quarto negativo. Ok? O gráfico é a curva chamada cossecantoide, né? Que você consegue construir aí com a calculadora, então com o ciclo trigonométrico, né? Você vai pegar lá no ciclo trigonométrico os valores, vai marcando a folha de papel aí e vai desenhando isso aí. Você pode traçar isso também direto nos softwares aí, né? De informática aí. Antes de ver a aula número 8, nós vamos voltar, né? Porque na aula número 8 nós vamos resolver alguns exercícios de aplicação sobre isso, né? Nós vamos voltar lá no ciclo trigonométrico, no regra e compasso. Então você observa, diminuir o zoom aqui, que essa parte aqui, esse segmento, era o segmento da secante. Agora nós vamos colocar o segmento sobre o eixo y da cossecante. Então essa parte aqui, ó, é a secante. Agora nós vamos fazer a mesma coisa para a cossecante. Então em segmento, você vai aqui em segmento, vai pegar o ponto de intersecção, que é esse ponto aqui, e vai unir com o centro da circunferência. Ok? Então esse segmento aí vai ser o segmento da secante, da cossecante. Agora com o botão direito aqui, né, sobre esse segmento, você vai pegar segmento 12, dá um OK. Nós vamos trocar a espessura, vou passar a espessura para essa daqui, e vou pegar essa primeira cor aqui, essa preta aqui, ó, e vou dar um OK. Então você observa que está lá, ó, essa parte aqui vai ser a parte da secante, da cossecante. Só que por enquanto tem valor numérico nenhum não. Então muita calma nessa hora, eu vou clicar nesse primeiro ponto, nesse daqui, e com o botão direito do mouse eu vou fechar a extremidade, tipo de ponto esse daqui, esse 0,2 que é o tamanho dele, dá um OK. Se observa que agora eu já tenho um valor numérico lá, 1,32. O 0,0 é o valor da abscissa, que é o eixo x, que é 0, né? E esse valor aqui é o valor do eixo y, 1,32, lá vai alguma coisa. Esse é o valor da cossecante. Então aí nós temos o ciclo trigonométrico, né, completo. Vou mover o ponto. Se observa que ele é projetado sobre o eixo y, aqui, ó, sobre o eixo y. Quando é paralelo, não existe. Agora, no segundo quadrante, você observa que é esse valor aqui, ó, certo? Olha lá, ó. Estou com 147 graus. Esse é o tamanho do segmento, que é menos 1, alguma, aliás, 5, alguma coisa. Aliás, menos 1, alguma coisa. Então esse é o valor da cossecante. E aí você vai aumentando isso aí, ó. Olha lá, ó, sobre o eixo y. Você observa que agora ele é um valor negativo, ó. Negativo. Daqui até aqui é o valor da cossecante. Então vou aumentar aqui, ó. Aumentando, 242 graus. Se observa que o valor está aumentando, já que esse valor é um valor negativo. Quanto menor o tamanho do segmento, maior o número em módulo, né, o valor dele.
E agora no quarto quadrante, né, aqui o valor, ó, ok? Ele vai cada vez mais diminuindo, ó, diminuindo, 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 diminuindo. Agora aqui ela não é definida nem em 0 graus, nem em 180 graus. Então aí você tem o ciclo trigonométrico, opa, vou aumentar aqui, completo, né? Então aqui nós temos o valor do cosseno, o valor do seno, o valor da tangente, o valor da cotangente, o valor da secante e o valor da cossecante, né? Então esse primeiro valor aqui, esse número aqui, ó, certo? É o seno, aqui o cosseno, aqui a tangente, aqui a cotangente, aqui, daqui até aqui a secante e aqui a cossecante. Todas as funções trigonométricas aí, certo? Obviamente eu já falei, na pré-história a gente fazia isso com a caixinha de fósforo, né? Desenhava o ciclo, colocava um araminho e saía girando isso aí. Devo mostrar isso para vocês, né, nas próximas videoaulas. Até a próxima.